ler, se você não estudar, se você não ambicionar isso, você ser assim, financeira inexistente, né? Essencial. Nós precisamos, nós vivemos a auge da nossa vida. Nós não devemos deixar que isso seja buscando pregando, ministrando, cantando, muitas pessoas aí, muitas pessoas cobrando, né? Eu até peguei aqui, né? A civilização no contexto social nada mais é do que fruto do primeiro casal ali que foi criado por Deus no Éden. Por quê? Porque nós entendemos que Deus primeiramente criou um ser pessoal, que foi Adão. Então Deus criando assim um ser pessoal, que foi Adão, Deus não permitiu que o homem ficasse só. Então, de um ser pessoal, de um ser único, Deus agora forma a mulher. Gênesis, no capítulo 2 e o capítulo 3 vai narrar essa história. Nós estamos aqui contando essa história da primeira civilização. Ela se dá no capítulo 4, né? Gênesis capítulo 4, a partir do verso 17, 16 e 17 ali, vai falar, né, que o primeiro homem a construir, né, a dedicar, a construir, a formar uma cidade, formar um povoado, foi o filho ali mais velho de Adão e Eva, que foi Caim. Caim, ele cria a primeira cidade, no capítulo 17, verso 17 do capítulo 4 de Gênesis, você vai ver isso, e ele cria aquela cidade. Após a sua peregrinação, ele volta para a banda ali de Nod, e chegando ali, ele agora pega uma mulher. Claro que, com certeza, quando ele volta, né, a sua família já estava maior, pelo tempo que talvez ele passou ali peregrinando, e ele volta para aquela banda e ele encontra ali já um contexto familiar, e ele casa-se, ele pega uma mulher ali da sua parentela, casa com ela, e ele forma agora a sua família, a família de Caim. Caim agora ele dedica essa cidade a qual ele formou, esse povoado, essa cidade a qual ele formou, ele dedica a ela com o nome do seu primeiro filho, que era Enoque. Então, nós vemos, né, vamos entender tudo isso, vamos entender e cremos nisso, porque a Bíblia e a própria arqueologia cristã, né, os nossos arqueólogos que são temente a Deus, esses arqueólogos cristãos, ele também tem provado, né, cientistas, arqueólogos, eles também têm provado, esses paleontólogos, né, que mexem com essas questões de escavações, de artefatos descobertos, artefatos que fazem parte da história, eles estão mostrando e nos mostrando que a sociedade, que o ser humano, ele começa-se ali no Jardim do Éden, ele começa-se pela criação de Deus. Então nós vamos falar sobre isso. Não vamos deixar, né, que infelizmente essa cultura continue disseminando a nossa mente, né? Essa cultura do evolucionismo, na verdade, que isso se tornou uma cultura porque nós aprendemos ali na escola e desde pequeno até a maioridade, nós aprendemos que o ser humano, ele descende de macaco, ele foi um ser ali que evoluiu da espécie dos primatas, mas nós sabemos que o ser humano, ele é fruto da criação, fruto das mãos de Deus. Então, o homem, ele não foi criado um ser animal, né? Ele não foi criado um ser animal, e depois esse animal ele foi se tornando amansado, ele foi sendo amansado, ele foi sendo disciplinado, foi sendo educado, e depois se torna agora esse ser inteligente, esse ser criativo, esse ser cultural, esse ser intelectual que nós somos hoje. Então, nós acreditamos que Deus, ele dá isso, ele cria o homem dessa forma, tanto que o primeiro homem, Adão, ele foi criado perfeito por Deus aqui. Amém? Então vamos entrar aqui na nossa lição, e nós já damos continuidade aqui ao que nós precisamos saber aqui da lição. Então, o início da civilização, o nosso texto áureo se encontra
em Gênesis capítulo 4, verso de número 17, né, a qual nós falamos aqui, que diz assim: e conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque, e ele edificou uma cidade e chamou o seu nome, o nome da cidade pelo nome do seu filho Enoque. Então, isso foi, claro, algo ali, algo que o pai, né, um pai fez, quis fazer pelo seu filho, dar o nome da cidade, né, homenageando o seu filho, dando o nome da cidade do seu filho ali. A verdade prática, ela vai falar assim: uma das missões do ser humano é povoar a terra. Claro que isso daqui, né, foi dado, foi deixado, Deus criou o homem a um ser para reproduzir, né, para se reproduzir, reproduzir a sua espécie e tornar a terra um lugar habitável, associável, um lugar ali de união e comunhão entre as pessoas. Dominar os segredos da criação divina e fundar uma sociedade que venha a glorificar o nome de Deus. Então, esse é um dos propósitos. Logicamente que o propósito de Deus para o ser humano é que nós sejamos semelhante a Cristo, né? Que nós sejamos semelhantes, que nós fazemos parte, na verdade, o propósito de Deus para a humanidade, né? Para a sua criatura, é que nós fazemos parte, é para nós fazermos parte ali da família de Deus. Então, Deus criou o ser humano para que nós sejamos parte da sua família e que nós seremos parte também, né? Seremos imagem e semelhança do seu filho ali no grande dia, quando nós seremos transformados no abrir e fechar de olhos, nós seremos como ele. Então, continuando a nossa leitura bíblica em classe, não vou ler aqui todo o capítulo, né? Que ele vai do capítulo 4, do verso 1 até o verso 16, mas eu vou ler somente o 16, porque ele dá continuidade o 16 e o 17 para aquilo que nós estamos aqui estudando. E saiu, verso 16, a Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. Aí o verso 17, e conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque, e ele edificou uma cidade e chamou o seu nome da cidade pelo nome do seu filho Enoque. Verso 17. Então, essa é a nossa leitura em classe, né? O nosso objetivo especial, nós temos aqui 3 objetivos da lição, né? A lição ela nos apresenta 3 objetivos especiais, e o primeiro aqui é dar um conceito, né? Trazer o conceito dessa origem da civilização, é conceituar a origem da civilização humana. Nós vamos entrar aqui daqui a pouco, nós vamos trazer um conceito primeiramente não cristão, né? E depois nós iremos trazer aqui o conceito cristão. Segundo aqui, trazer uma correlação entre a civilização e o conflito, né? Essa primeira civilização aqui, que surgiu, né? Ou que foi criada aqui, que surgiu aqui com o conflito ali, esse primeiro conflito entre essa civilização. Terceiro aqui, demonstrar o Deus que intervém na história, demonstrar, entender por que Deus, né, qual o propósito, qual foi os propósitos de Deus ter intervindo, né, interviu na história, porque nós vemos a intervenção divina, a intervenção divina naquele episódio, né, logo após o capítulo 5, capítulo 6 de Gênesis, nós vemos ali que a raça humana, ela entrou em declínio, e a raça humana ela estava se degradando, estava se corrompendo cada dia mais, e o pecado do homem já tinha chegado às narinas. Essa sociedade, essa civilização aqui, essa civilização antiga, o seu pecado tinha chegado às narinas de Deus, e Deus, com a sua intervenção, ele manda que Noé construa uma arca, e essa arca foi uma forma de salvação à humanidade, porém, poucos se salvaram, né? A maioria se perderam, poucos acabaram se salvando, porque Deus, ele intervém na história não para acabar ou para destruir toda a história, não. Deus interviu na história
para que essa história não viesse a ter sucumbido ou ter acabado, a sociedade, a humanidade, a civilização tivesse sido dizimada por causa do pecado do homem, porque o homem estava se matando por si só, mas Deus deu basta, né? Deus deu basta e deu ali a oportunidade de alguns que ainda eram puros se salvar, mas aqueles que não quiseram nada com Deus foram destruídos ali pelo dilúvio. Então, nós entendemos aqui esses 3 propósitos. Agora nós vamos aqui para a nossa introdução. A nossa introdução, ela vai nos dizer assim: primeiro, nesta lição estudaremos a origem da civilização humana e, portanto, focaremos o capítulo 4 de Gênesis, pois é justamente aí que encontramos a primeira cidade construída pelo homem. Em seguida, veremos por que a civilização é marcada por tantos conflitos, dissoluções, violências. Apesar de tudo, Deus jamais deixou de intervir nos negócios humanos. Além de Criador, Ele é o Senhor de todas as coisas. Concluindo a nossa aula, mostraremos que somente o Evangelho de Cristo pode redimir a civilização atual. Então, através de Cristo, o propósito da vinda, da morte e ressurreição de Cristo foi religar novamente o homem a Deus, é trazer essa religião, né? Na verdade, a religião é ligar o homem novamente a Deus, porque por causa do pecado houve um grande abismo, né? Foi colocado um grande abismo ali que separou o homem de Deus, mas através de Cristo ele religou novamente essa civilização a Deus aqui. Então, nós vamos aqui entrar, né, na primeiro ponto aqui, que é a origem da civilização humana. Primeiro eu vou tratar aqui no conceito bíblico, né? O conceito bíblico, depois nós vamos dar aqui um exemplo bíblico aqui. Mas vamos lá. Primeiramente aqui, neste tópico, definiremos a civilização humana, realçaremos o casamento como a base da civilização e mostraremos o trabalho como o meio de sua substância. A civilização é um projeto de Deus. Então, ele coloca aqui, claro, que nós compreendemos, né, e temos que entender que o casamento, sem a família, né, porque a família ela é a base de uma civilização, não existe civilização sem família, não existe civilização sem a união entre o homem e mulher, sem o macho e a fêmea, porque através dessa união entre os dois que veio surgir a civilização, que essa humanidade ela veio crescendo e crescendo e crescendo. Se Deus não tivesse criado o ser humano da forma que Deus criou, com essa marca, com essa originalidade, nós não teríamos sociedade, nós não teríamos civilização, porque seria apenas um homem e esse homem, com certeza, ele não reproduziria sozinho, mas Deus cria macho e fêmea, homem e mulher, e os dois agora se tornam uma só carne, e dessa uma só carne vem agora os seus filhos, que agora começa-se a sociedade. Então, a primeira definição aqui que nós iremos entender aqui é, segundo o dicionário Rawls, a civilização é o conjunto de aspectos peculiares à vida intelectual, artística, moral e material de uma época, de uma região, de um país ou de uma sociedade. Foi o que Adão e seus descendentes demonstraram logo após a queda. Gênesis capítulo 4. Se Adão não tivesse pecado, haveria civilização? Sim, pois nessa hipótese, o processo civilizacional seria muito mais brilhante e proveitoso, porque o homem cumpriria plenamente a vontade de Deus quanto ao desenvolvimento do nosso planeta. Logicamente que sempre há um se, né? Sempre há essa pergunta ou esse incógnita, né? Esse ponto de interrogação, de exclamação e interrogação, fazendo essa pergunta e querendo compreender e querendo a resposta. E então a pergunta é se
né? A pergunta é: se o homem não tivesse caído, se o homem não tivesse pecado, será que a civilização, será que teria uma civilização? O mundo seria do jeito que é hoje, com essa quantidade exorbitante de pessoas no planeta? Eu acredito que sim, porque Deus ele criou o ser humano para que ele fosse frutífero. Então Deus disse para o homem: enchei a terra, frutificai e enchei a terra. Então o plano de Deus era para que o homem se tornasse uma grande civilização. Deus cria o ser humano, Deus forma o homem e coloca ele para se reproduzir, para se tornar uma grande civilização, uma grande sociedade. Porém, a queda, ela fez com que os planos de Deus não fosse frustrado, porque Deus não frustra os seus planos, mas o homem, na verdade, ele está dentro do plano de Deus. Mesmo o homem errando, mesmo o homem saindo, os planos de Deus não se frustram, porque Deus, ele é soberano. Deus, ele conhece o passado, presente e futuro. O homem pode não aceitar, o homem pode até fugir dos planos de Deus, mas os projetos, os planos de Deus para o ser humano, ele vai continuar até ao cumprimento desses projetos. Amém? Então vamos lá. Nós entendemos primeiro, né? Agora nós vamos falar aqui sobre outro conceito, né, fora aqui, um conceito mais filosófico dentro aqui da sociedade. Primeiro, o que vem a ser civilização, nós entendemos aqui segundo a revista. Agora nós vamos falar aqui o que nós pesquisamos e que nós entendemos aqui. Primeiro, é o conjunto de caracteres próprios da vida de um ser humano, ou da vida das pessoas. Então, a civilização são caracteres ou características, né, que traz para o ser humano, que traz para a vida do ser humano, uma forma dele se associar, viver em sociedade, viver em comunhão. Então, essas características que o homem tem é o que faz o homem viver em sociedade, o que faz o homem ser, na verdade, uma sociedade, que faz o homem ser uma civilização. Ato ou efeito, né? A civilização é o ato ou efeito de civilizar o ser humano. Se o ser humano ele era um ser que não era associável, civilizado, era um ser, um ogro, vamos dizer assim, né? Um ser das cavernas, ou um ser que não podia viver porque em comunhão, né? A civilização, a socialização, ela traz essa forma de o homem compreender e aprender a viver com as diferenças, porque sociedade, gente, não é o que nós achamos, não é aquele mundo perfeito que nós achamos, né? Sendo que era dessa forma, mas quando o homem caiu, essa perfeição ela foi desconstruída. Mas a sociedade, a civilização são pessoas diferentes, são pessoas distintas, são pessoas com vontade, são pessoas com desejos, são pessoas com frustrações, são pessoas com sonhos, são pessoas com chateação, com desgosto, com sofrimento, mas que procura, que tenta, que busca viver em comunhão, mesmo entre as dificuldades, mesmo entre as lutas, mesmo entre as barreiras, ele procura viver em comunhão, viver em comum, porque o homem ele foi criado para viver em união, o homem não foi criado para estar sozinho. Então o ser humano sozinho, ele é um ser humano que falta uma coisa, que falta a companhia. Então Deus criou o ser humano para viver em comunhão uns com os outros. Então essa é o significado de sociedade, o significado de civilização. Então é o ato ou o efeito de civilizar o ser humano, tornando o indivíduo em um ser social. Do que é feito uma sociedade, é a pergunta, né, também, do que é feito a sociedade é composta de pessoas de hábitos diferentes, tentando viver em comunhão ou em comum. Há outros princípios aqui, né, essa harmonia, né, essa harmonia que o ser humano tem, né, de viver
entre pessoas, de viver entre amigos, parentes, companheiros, né? É, quando o homem está sozinho, ele não consegue desenvolver, né? Ele não consegue se desenvolver, mas quando o homem está em comunhão com outras pessoas, ele consegue se desenvolver de uma forma melhor. Então, nós entendemos aqui, né, a forma que o ser humano, ou a origem que o ser humano tem, essa origem, né, ou que se origina, ou que da onde o ser humano ele é originário, logicamente que ele é originário do céu, é Deus que criou o ser humano, não foi uma bactéria, o homem não se criou assim do acaso, mas foi Deus, né, que criou o ser humano, e ele criou o ser humano primeiramente um ser pessoal, né, que foi o próprio Adão, que foi criado um ser pessoal, e esse homem, Adão, foi criado para fazer par com ele a sua esposa, era a Eva. Então agora Adão não era mais uma pessoa sozinha, não era mais uma pessoa só, né? Agora ele tinha uma companheira e fez esse casal. Então, se o homem era só, agora ele e a sua esposa eram um casal. E desse casal, agora eles têm filhos, né? Eles se reproduzem e têm filhos, e através desse filho agora se torna uma família. Então, olha só que interessante, a sociedade não é nada sem família. Então, nós conhecemos a sociedade porque existe a família. Só existe sociedade por causa da família. Se não existisse a família, também não existiria sociedade. Aí alguém pode até dizer, né, a respeito da igreja. E a igreja também. Se não houver família, se não houvesse família, não haveria igreja. Então, sem a família, sem a pessoa, sem os seres, não existe igreja, não existe Estado, não existe país, não existe civilização, não existe sociedade. Então, tudo está em volta, tudo está gerando em torno da família. Então, a família é a base de tudo, ela é a base da sociedade, ela é a base da civilização, ela é a base da igreja, ela é a base do governo, ela é a base das leis, porque as leis feitas, né? As leis são feitas para ser aplicada entre sociedade, entre família. Então, nós só entendemos isso quando nós olhamos para o termo família, não essa desconstrução não essa desconstrução genérica que vem se fazendo da família, essa ideologização de gêneros, mudando as verdades, mudando os princípios familiares aqui, as balizas, né, da sociedade, que é a família. Então, o primeiro é o ser pessoal, o segundo o casal, né, que é Adão e Eva, terceiro a família, Adão e Eva e Abel e Caim, e quarto aqui a sociedade, a família de Adão, formando uma família agora com a família de Caim. Então, nós temos essa base da sociedade, essa base da civilização com o primeiro casal, e depois o primeiro casal aí dando origem aos demais aí, netos, bisnetos e mais coisas aí. Então, vamos lá. Essa é a base da sociedade, uma família buscando conviver em união com a sua família. A sociedade é composta por são compostas por diferenças. Primeiro, qual é as características, né? Qual é as características que compõem a sociedade? Nós só entendemos a sociedade com base em algumas características. O que a sociedade é? Primeiro, ela se compõe, ou ela se define pela sua cultura. Então, a sociedade, a civilização, né, o ser humano em si, ele se define pela cultura, né, um ser cultural, um ser intelectual. Segundo, um ser econômico, um ser que gera uma economia. Sem o trabalho, sem o esforço, sem a dedicação, sem né, ajuntar, sem poupar, sem plantar, sem colher, sem
essas coisas, sem o trabalho, na verdade, não existe economia. Então, a economia que, na verdade, nós estamos falando de financeiros, né? De financeiro, ela só se dá por causa do trabalho. Então, por isso que Deus, quando, no capítulo 3 ali depois da queda, Deus colocou que o homem viveria do suor do seu rosto e ele comeria do suor do seu rosto, porque ele precisaria trabalhar. Se ele estava no jardim, vivendo ali uma vida regrada de alimentos, tudo Deus tinha dado tudo para o homem ali no jardim. O homem tinha tudo nas suas mãos e apenas o que Deus colocou ali como princípio para o ser humano cumprir era cultivar e cuidar. Então o homem tinha que cultivar, porque Deus já tinha plantado, Deus já tinha colocado ali no jardim aquelas plantas, né? Aquelas plantas, aquelas frutas e tudo aquilo que o homem necessitava para se alimentar, Deus já tinha colocado ali. E o que Deus queria do homem era que o homem cultivasse, que o homem cuidasse, que o homem ali mantesse tudo aquilo em ordem, mas o homem infelizmente pecou. Terceiro aqui, a religião, né? Ou a religiosidade também é uma característica da sociedade, ou uma característica da civilização. Eu estou colocando sociedade e civilização porque parecem sinônimos, mas são palavras que são iguais. Sociedade e civilização é a mesma coisa. Civilização, ela vem de civil, né? De civilizar, de pessoas que vivem civilmente, com leis, com princípios, com regras. E a sociedade também. A sociedade são pessoas que vivem em comum. Então, é basicamente a mesma coisa, e a religião ela faz parte da sociedade e da civilização. Civilização e sociedade que não tem religião são pessoas que precisam de Deus, que não têm Deus no coração. Então, se você não tem uma religião, não estou falando aqui de deuses, né? Não estou falando de Deus, estou falando de um Criador, um único Deus, um único Salvador. Estou falando que a sociedade precisa de Deus, do seu Criador, porque foi ele que criou o ser humano. E a política, gente, que compõe também a sociedade ou que compõe a civilização. O ser humano é um ser político. O ser humano ele é um ser político. O que é política, né? O que é política? Política é o ato de você discutir, de você debater, de você pensar, de você criar ideias, de você colocar em práticas. Então, isso é política. Não estou falando aqui de partidarismo, de criar conceitos partidários, estou falando de politicar, de fazer política, né? Política tem a ver com cosmopolitas, né? Com cidade, com pessoas, com seres humanos vivendo em uma sociedade e discutindo as ideias, discutindo bem para essa sociedade. Então, o ser humano sem politicar, sem ter política, sem ter discussões, sem ter ideias, né? A filosofia, ela foi criada na Grécia, é um atributo da Grécia, né? A filosofia, ela também traz esse princípio de discutir ideias, de debater ideias, de formar pensamentos, de pensadores. Então, a filosofia é isso. E já o conceito, né, o conceito de Roma, o conceito romano é as leis, é a aplicação das leis, a forma de como sustentar, né, essas leis, de como você aplicar as leis no meio de uma sociedade daquela época. Então, são as bases aí. A política é a base, é uma das bases da sociedade e, se não é a tão importante quanto as outras. Uma sociedade que se diferencia por ser única em seus costumes, que se unem por suas diferenças. Então, não é a questão das diferenças, é a questão da união pelas suas diferenças. Por mais que somos pessoas diferentes, né? Por mais que temos as nossas diferenças, mas o que nós não podemos ter é princípios, né? É princípios ou objetivos diferentes. Então, se nós somos diferentes em pensamentos, em algumas coisas, mas o que nós não devemos ter
os nossos alvos têm que ser parecidos, têm que ser iguais. Os nossos objetivos eles têm que ser o mesmo, que é viver em comunhão e união. Por isso que muitas das vezes, gente, nós estamos vendo aqui, principalmente no Brasil, uma desconstrução familiar, uma desconstrução política, uma desconstrução financeira, uma desconstrução religiosa, uma desconstrução familiar. Por quê? Por causa dessa diferença. Tem a diferença, mas não quer tentar ter o mesmo objetivo. Tenha as diferenças e objetivos também diferentes, mas nós deveríamos ter o mesmo objetivo, que é mudar o nosso Brasil. Mesmo que eu não goste, mesmo que eu não apoie o governo, não sou apoiador do governo, mas eu faço parte dessa sociedade, eu sou a sociedade também, eu sou a civilização, eu sou um ser civilizado, então nós precisamos de tentar ter o mesmo objetivo. Vamos lá. Então, nós falamos aqui, né, o primeiro tópico aqui, que foi da definição, né, a origem da civilização, a definição de civilização, que nós já falamos. O segundo, que o casamento como base da civilização, porque nós também falamos a respeito do casamento, que sem o casamento não há civilização, não há sociedade e não há seres humanos, senão já tinha se extinguido, já tinha entrado em extinção se o ser humano não tivesse casado e tido relacionamento sexual com sua esposa para ter outros filhos. Terceiro aqui, substância da civilização. A Bíblia Sagrada apresenta o trabalho não como um fim em si mesmo, mas como um meio à substância humana. Então, o trabalho não é um fim, claro que é um meio, porque é através do trabalho, né, que nós conseguimos sustentar as nossas dívidas, os nossos filhos, os nossos bens, nós podemos conseguir sustentar as nossas necessidades. Então, o trabalho ele é um meio de nós termos as nossas necessidades ali atendidas. Segundo tópico aqui, civilização e conflito. Nós vamos passar rapidamente sobre isso, que é o conflito entre Caim e Abel, os dois irmãos, nós sabemos muito bem. Caim, ele matou Abel, claro, por inveja, porque ele viu que Deus estava atendendo o seu irmão, mas ele não estava sendo atendido porque, na verdade, ele não estava fazendo as coisas para Deus, ele estava fazendo as coisas para si mesmo. Então, houve aqui o primeiro conflito e a primeira perca, né, a primeira morte que aconteceu aqui. O segundo ponto aqui é a cidade de Lameque. Lameque é aquele homem ali que matava por apenas pisar. Olha, eu matei um porque me pisou, eu matei um porque me feriu. Então, você vê que e ele se gabava que a condenação não viria porque ele estava firmado no que Deus tinha dito, para Caim, porque ele jogou toda a culpa. Olha, eu não sou o culpado foi Caim. Então, Caim é culpado por tudo isso. Então, muitas das vezes nós queremos achar bode expiatório, né? Não queremos assumir as nossas culpas. Mas vamos lá. A tecnologia, né? A tecnologia nós sabemos, né? Mas o terceiro aqui, o Deus que intervém na civilização. Então, nós falaremos rapidamente aqui a intervenção na biografia de cada homem, porque eu vejo aqui a intervenção de Deus. Deus, ele intervém na história, Deus, ele tem capacidade, Deus, ele tem capacidade de tornar tudo novo a hora que ele quiser, sim, mas Deus, ele não faz isso porque ele é soberano e porque ele é Deus. Então Deus tem um plano e o seu plano não é frustrado. Então Deus, ele começou a boa obra e ele há de terminar. Então a intervenção divina é nos momentos que Deus, ele sabe que aquele momento era para ele intervir mesmo. Foi no caso do dilúvio, né, que Deus interviu ali com o dilúvio e acabou com quase toda a raça humana, deixando apenas uma família para dar continuidade novamente à civilização humana. E Deus interviu ali na confusão das línguas, ali na Torre de Babel, onde as pessoas estavam ficando ali naquele lugar e não estava povoando a terra. Então,
acabou que Deus confundiu as línguas ali. E outras coisas que Deus fez, a destruição de Sodoma e Gomorra, né? Deus interveio também, fez uma intervenção ali naquele momento e acabou com aquela cidade, matando todos aqueles habitantes daquele lugar, deixando apenas a Ló e suas filhas. Então, a intervenção divina, a intervenção na história da civilização. Então, Deus também interviu, né, na história algumas vezes. O terceiro é que Jesus Cristo, a única esperança para a civilização humana. E nós compreendemos que tudo que Deus fez, gente, tudo que Deus fez apontava, tudo que foi feito, todas as coisas apontavam para Jesus. Então, nós entendemos Cristo quando nós começamos e quando nós aceitamos a Ele, nós começamos a entender todo o processo, todo o plano de salvação. Então, gente, nós compreendemos aqui rapidamente, passamos rapidamente por essa lição, falando sobre esse assunto. Logicamente que nós não entramos aqui na história geral, na história do mundo, na história global, porque são assuntos são assuntos enormes, né, que vai gerar muito tempo para você discutir, para você falar. Nós entraríamos na Mesopotâmia, nós poderíamos entrar ali, né, nas primeiras cidades ali, né, de Ur e outras cidades ali que surgiu ali entre a Mesopotâmia, né, que era entre o rio Tigre, ou cidade entre rios, né, rio Tigre e o Eufrates, e as primeiras civilizações ali que surgiu naquele lugar, né. Então, nós entendemos isso, as civilizações após, né, após Mesopotâmia, as próprias civilizações medo-persas, que também foram civilizações daquela época, os próprios egípcios, né, o Egito foi uma grande civilização, uma grande sociedade, teve uma influência histórica para o mundo, né, para o mundo, até para o povo de Israel, tem uma história muito forte. A própria Babilônia, né, o Império Babilônico, que foi uma marca para a sociedade, os medos e os persas, os assírios, né, os próprios ali que perseguiram os amonitas, era tanto, gente, são muitas civilizações daquela época, que os próprios sarracenos, né, que também os turcos, nossa, gente, a história ela é muito vasta. Aí depois tem os gregos, né? Depois tem os gregos, que a Grécia ela foi o berço da filosofia, como eu já disse, e depois veio os indianos, né? Meu Deus do céu, é muita coisa, os próprios romanos também, que foi o berço da lei, né? Da lei, do latim, de toda essa contexto que nós conhecemos aí, e os demais aí que nós entendemos de civilização. Então, gente, para nós podermos, se nós quiséssemos entrar mais nesse assunto, precisaria de bastante tempo aqui para nós falarmos a questão das sociedades, entrarmos aqui na questão dos costumes, né, na questão do povo judeu, que depois ali, que Abraão saiu de Ur dos Caldeus, e eles torna-se nômades, né? Eles moravam em uma grande metrópole, uma cidade cosmopolita. Ele sai daquela cidade, Deus pede para Abraão, sai do meio da tua parentela e vai para um lugar, e ele agora se torna agora uma pessoa nômade. Ele vai morar em cabanas, ele vai morar em tendas. Então, o homem, alguns pensam que o ser humano ele já começou-se a sua história morando em cavernas, morando em cabanas. Não, ele começa sim morando em cidades, tanto que a primeira cidade ali foi construída pelo próprio filho de Adão e Eva. E a questão, o costume de morar em tendas, ele se dá ali após o próprio do Tubal-Caim, né, que foi um dos que começou a desenvolver a questão de morar em tendas. Aí depois passa-se até chegar em Abraão, que começa a viver. Gente, é muito rica a história, é muito rica, amém? Então, quero agradecer a nossa conclusão aqui,
né, a nossa conclusão. Eu não vou ler a conclusão daqui, mas eu vou dizer que para nós vivermos em união e comunhão, nós temos que entender que cada um tem o seu direito como pessoa associável, pessoa sociável. Nós precisamos ser sociáveis, nós precisamos respeitar. Cada um tem o seu espaço, cada um tem o seu direito. Então, o meu direito ele termina quando começa o do meu próximo. Então, eu não posso passar, o meu direito ele não pode ir além do direito que o próximo tem. Então, eu tenho que respeitar. Isso é viver em união, isso é viver em civilização, isso é ser um ser civilizado. Então, Deus abençoe, agradeço aqui pela oportunidade e peço que vocês compartilhem aí e comente aí se você gostou de mais dessa lição. Deus abençoe e a paz.